Meus irmãos e irmãs, eu vos saúdo na paz do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de retornar aqui a esta amada igreja. Grato a Deus por este tempo tão especial que o Senhor nos concede. Quero parabenizar a igreja pela festividade desses 26 anos. Que o Senhor abençoe ainda mais aos irmãos, a todo este ministério. Mas hoje, aprove Deus nos encontrarmos aqui para cultuarmos ao Senhor. E eu quero ler um texto que você já conhece, está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Quero ler apenas versículos 1, 2 e 3. Está escrito: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo. E imediatamente ficou purificado da lepra. Até aqui, Deus abençoe a leitura da sua palavra, os nossos ouvidos e corações. Meus irmãos e irmãs, todos nós sabemos que este livro foi escrito para os judeus. Mateus escreve para os judeus com uma finalidade bem específica: provar que Yeshua ben Yosef Miriam, que Jesus, filho de José e Maria, era o Messias. Esta é a temática que permeia todo esse livro, escrevendo aos judeus com esta finalidade: provar que Jesus era o Messias, prometido por Moisés, o maior de todos os profetas. E como ele escreve aos judeus, ele começa o livro com um assunto que de cara já ganha a atenção dos leitores, que é exatamente genealogia. Na época, gastavam-se tempo para saber quem gerou quem, gerou quem, gerou quem. E Mateus começa então com a genealogia, e isso é de propósito. Ao abrir o livro, o leitor de cara já tem a sua atenção conquistada. Todavia, não é uma genealogia qualquer. É uma genealogia teológica, diferente da genealogia de Lucas, que é a genealogia perfeita. A genealogia de Mateus é teológica e ele pega 3 períodos de 14 gerações. De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação, mais 14. Da deportação até o nascimento de Jesus, mais 14. E isso é de propósito. Todos nós sabemos que 14 é a soma de 7 mais 7. E 7, todo mundo sabe, é um número perfeito, número da perfeição. Mas você tem aí 14 mais 14 mais 14. 14 gerações abarcando o período patriarcal. E Davi foi o último dos patriarcas. Depois 14 gerações pegando o período da realeza até a deportação. E depois da deportação não houve mais nenhum rei. Ah, mas e Herodes? Herodes não era judeu. Herodes é uma situação que Roma arrumou. E depois da deportação é o período do povo. Então você tem aí aquilo que aponta o governo do Pai, patriarca, do Filho, realeza e do Espírito Santo para todos. Se tu somares 14 mais 14 mais 14, na simbologia dos números, isso tem sentido. Vai dar 42. 40 na Bíblia, na simbologia dos números na Bíblia, simboliza prova. Você pode ver que o povo ficou 40 anos dando volta no deserto. Você vê que Elias caminhou 40 dias até o monte. Você vê Moisés ficando 40 anos também no deserto. Você vê Jesus 40 dias sendo tentado. 40 simboliza prova, mas 42 simboliza descanso. Logo, na geração, já está apontando que Jesus surge na 42ª geração para trazer descanso.
E isso está escrito em Mateus 11, 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e encontrareis descanso. Ora, Mateus faz esse paralelo entre Jesus e Moisés, porque ele quer provar para os leitores que Jesus é o Messias. E neste paralelismo entre Jesus e Moisés, se observa logo no início, quando Moisés nasce, tinha um decreto de Faraó, uma ordem, para que se matasse todos os meninos. Jesus nasce e vem uma ordem de Herodes para se matar todos os meninos. Você vê Moisés indo para o deserto. Você vê Jesus indo para o deserto. Você vê Moisés no Egito, você vê Jesus no Egito. Você vê Moisés com uma experiência mística lá no deserto, onde o arbusto pegava fogo e não se consumia. Você vê Jesus no deserto com experiência mística. O próprio Satanás aparece para ele para tentá-lo. E isso não foi uma vez, ou duas, ou três, mas pelos 40 dias ele foi tentado. As 3 últimas é que ficou registrado. Você vê Moisés no monte entregando a lei de Deus para o povo. Você vê Jesus no monte entregando as leis do novo reino. Você vê Moisés entrando no Egito e realizando milagres extraordinários. Você vê Jesus em toda a Palestina, Galiléia, Judeia e cercanias, realizando milagres extraordinários. Você vê Moisés confrontando Herodes, o faraó, e você vê Jesus confrontando Herodes. Ainda fala para aquela raposa que eu estou pregando hoje aqui, amanhã, e vou para Jerusalém depois de amanhã. Você vê Moisés e Deus, por intermédio de Moisés, abrindo o mar. Você vê Jesus andando por cima do mar. E a gente pode aqui, gente, fazer inúmeros paralelos, mas para finalizar, você vê Moisés morrendo e ninguém achando o corpo dele. Você vê Jesus morrendo, foram procurar e não acharam. Na verdade, nós sabemos onde ele está. Pois bem, neste paralelo entre Moisés e Jesus, Jesus e Moisés, o escritor, meus irmãos, no capítulo 8, inicia a narrativa dos milagres em Mateus. E a narrativa dos milagres é com um milagre realizado sobre um judeu, o primeiro milagre. E o segundo milagre é realizado sobre um gentio. O primeiro milagre, meus irmãos, Jesus toca. Porque os judeus sempre pediam sinais. Dá-nos um sinal, dá-nos um sinal, dá-nos um sinal. No segundo milagre, Jesus fala assim, eu vou lá na tua casa e vou curar o teu criado. E o centurião fala assim, não sou digno de que entres lá, debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra aqui, e meu criado sarará lá. O que Mateus está dizendo aqui? Os judeus que ficam sempre precisando de sinal para crer, não vão crer. E o gentio não precisa de sinal nenhum, só a palavra basta para querer. Somos salvos pela palavra. Todavia, entrando no versículo em questão, o primeiro versículo que nós lemos aqui, mostra para nós Jesus descendo do monte. Que monte é este? É o monte das bem-aventuranças, ou o monte onde Jesus pregou o seu maior sermão, registrado em Mateus. Jesus pregou 2 sermões grandes que estão registrados aqui, porque a proposta de Mateus não foi registrar as palavras de Jesus, mas os feitos de Jesus. 2 grandes sermões, Mateus 5, 6 e 7 e Mateus 24 e 25. Sermão do monte, sermão apocalíptico. Jesus no monte está pregando este sermão, seu maior registrado em Mateus, para seus discípulos. Ele sobe no monte, seus discípulos se achegam a ele, e ele prega para os discípulos. E no sopé do monte tem uma grande multidão ouvindo-o pregar. Que fica registrado que grande multidão no Novo Testamento varia de 4.000 a 7.000 pessoas. No mínimo 4.000 pessoas, no máximo 7.000. Todas as vezes que tu vires no Novo Testamento a menção à grande multidão, no mínimo 4.000 pessoas, no máximo 7.000. Pegando por baixo, no mínimo, tinham 4.000 pessoas no sopé do monte, ouvindo Jesus pregar para seus discípulos. Acabando de pregar, o texto diz, descendo ele do monte. Eu quero glorificar ao Senhor aqui, número 1 nesta mensagem, porque o texto diz, descendo ele do monte, eu queria que você usasse a tua fé,
e visualizasse agora Jesus terminando de pregar e está descendo do monte. Aí tu pergunta, pastor Eduardo Ferreira, por que tu vais glorificar a Deus por isto? Porque veja só, o tempo do verbo está no gerúndio. Isso quer dizer uma ação continuada, uma ação que está acontecendo. Não diz que acabado de descer, tendo descido. Não, o texto diz descendo. Ou seja, o tempo do verbo diz que é uma ação continuada, algo que está acontecendo. E eu glorifico a Deus por isto. Por quê? Porque dizer descendo ele do monte, primeira coisa que eu vejo aqui que é de importante, eu não vejo Jesus precisando de ajuda de ninguém para descer. Ele está descendo do monte. O que isso quer dizer? O meu Senhor e o teu Senhor não precisa de ajuda de ninguém para ir daqui para lá e nem vir de lá para cá. Ele se move por si só. Ele se move. Eu lembro quando João esteve no exílio em Pátimos, num domingo, dia do Senhor, em espírito foi arrebatado, e ele ouviu o Senhor, e viu o Senhor, e ele disse era semelhante ao filho de Maria, mas ele levava um susto todas as vezes que via, porque ele disse, parecia, só que o rosto brilhava como o sol, os olhos como chama de fogo, cabelos brancos como a neve, roupas brancas de linho finíssimo, e ele levava um susto. E nesta visão que ele teve, entre tantas, ele viu 7 candeeiros de ouro, com 7 estrelas, e de repente o Senhor aparece para ele e desvenda um mistério, e diz, o mistério dos candeeiros de ouro que viste, os candeeiros são as igrejas, e as estrelas são o anjo das igrejas, o mensageiro da igreja. E eu sou o que caminho entre o candeeiro de ouro. E veja que coisa extraordinária, Jesus está caminhando entre o candeeiro de ouro, lá na visão, e assim até hoje. Na igreja, o Senhor caminha entre o candeeiro. O texto diz que ele está em movimento. É isso que o texto está me dizendo. O Senhor não está estático, paralisado. Pelo contrário, ele se move. E ele se move por si só. Não depende de ajuda de ninguém. Ele se move por si só. Isso aponta para mim também que nesse santuário não existe um local mais apropriado para eu sentir a presença de Deus. Às vezes alguns acham que no altar a presença é mais forte. Não, ele é o que caminha entre a igreja. Quer dizer que a mesma presença que é sentida no altar é sentida nas fileiras das cadeiras. É sentida lá na portaria, o obreiro que está lá, quem está de plantão no corredor, ele se move entre nós. Agora mesmo ele está se movendo entre nós. Agora mesmo. Descendo ele do monte, também tem uma outra mensagem, meus irmãos. Descendo ele do monte. Ora, o texto está dizendo que seguiu uma grande multidão. A multidão pôs-se a seguir o Senhor. Então, use a tua fé e visualize. Ele descendo do monte, no mínimo 4.000 pessoas pôs-se a segui-lo. E não foram seguindo alheio, distanciados, não. Ou de boca fechada, não. O texto diz, capítulo 7, versículos anteriores, que a multidão, quando vai seguir a Jesus, ela pôs-se a segui-lo admirada, maravilhada, estupefata. Na verdade, a multidão, parece que eu vejo um olhando para o outro, outro olhando para um e dizendo assim, mas que pregador é esse aí? Eu nunca ouvi ninguém pregar assim. O texto diz que eles estavam maravilhados pela forma que Jesus pregava. E olha que eles estavam acostumados com pregadores. Rabino pregando, saduceu pregando, fariseu pregando. Mas ninguém pregava como ele, porque ele pregava com autoridade. E autoridade aqui não é ignorância. A autoridade aqui é a autoridade da vida. É a autoridade do desfrute. Porque quem prova pode provar. Como que você pode provar para alguém que a laranja está doce? É pela cor da casca? Não, você tem que provar. E quando você prova, você prova. O café está adoçado, o feijão está temperado, porque você provou. E quando você prova, você pode provar. Ou seja, eles ficavam admirados porque Jesus pregava com a autoridade de quem vivia. Não é falar do que apenas ouve, é falar da realidade. É falar do que vive, é falar da essência. Isso vem com autoridade. E o povo está maravilhado, e o povo está seguindo a Jesus. E dizer que a multidão seguia Jesus, tem muitas coisas que a gente pode extrair aqui, e coisas importantes. Primeiro, a multidão está seguindo a Jesus.
E já está incutida a ideia de que quem segue, segue após. Tem como imaginar alguém seguindo? Imagina, você vai para um local, chega em determinado lugar, você não conhece. Você está de carro, esquece o Waze, esquece essas informações aí do aplicativo. Você de repente está indo, encontra alguém e fala assim, irmão, ele fala assim, eu estou indo para lá também. Ele está de carro e você de carro. Ele fala assim, segue-me. Aí ele entra no carro, você entra no teu, liga a seta e vai despingolado na frente dele. O que ele vai dizer? Oh, aquele irmão é sem noção. Eu falei para ele me seguir, lá onde já vai, já está fazendo a curva. Ele não sabe o caminho. Então, dizer seguir após, a multidão seguia Jesus, já está incutida a ideia de que quem segue, segue após. Ele vai na frente e o povo vai seguindo. O que isso tem a ver com a gente? Sabe o que tem a ver com a gente? Quem segue a Jesus significa dizer que não é a tua vontade que importa, não é a tua opinião que importa, nem é o teu querer que importa. O que importa é a direção dele, é a vontade dele, é o querer dele. Porque ele é que vai na frente. Ah, eu queria ir para lá, mas você está seguindo, não está seguindo? Então, quem está na frente é que dita a velocidade. Você não gosta de andar a 100 por hora, mas você está seguindo, ele vai a 100 por hora. Você tem que ir. Ou você não gosta de ir a 60, gosta de ir a 100, mas quem vai na frente está a 60. Você tem que ir, porque você está seguindo. Não é o teu querer, a tua opinião, a tua vontade. Se ele armar a seta para a direita, tu arma. Se armar para a esquerda, tu arma. Se ele subir um morro, tu sobe. Se descer, tu desce. Se parar, tu para. Porque você está seguindo. Já está cutida a ideia de que quem segue se submete. Não é a minha vontade, mas é a dele. É a mensagem presente aqui. Em dizer a multidão segue a Jesus, é o mesmo que dizer que quem segue a Jesus está submetendo sua vontade à vontade dele. Às vezes você até nem queria ir para lá, mas vai porque ele está mandando. Às vezes nem queria vir, mas vem porque ele está mandando. Não queria fazer, mas faz porque ele está mandando. Você não se manda, você está seguindo. Dizer a multidão segue a Jesus, meus irmãos e irmãs, também é o mesmo que dizer que ele está na frente, ou seja, ele é a mira, ele é o alvo. Dizer a multidão segue a Jesus é o mesmo que dizer que tudo que nós fazemos mira para ele, ou seja, você não pode olhar para a direita nem para a esquerda. Dizer a multidão segue a Jesus é o mesmo que dizer que nós estamos seguindo a ele. Veja só, o texto não diz que a multidão está seguindo a Pedro, o texto não diz que a multidão está seguindo a André, o texto não diz que a multidão está seguindo a Tiago, filho de Alfeu. O texto nem diz que a multidão está seguindo a Maria, a mãe de Jesus. A multidão está seguindo a Jesus. O que isso quer dizer? Nós não seguimos a homens, seguimos a Jesus. Por quê? Porque homens tropeçam e falham, e caem, e erram, mas Jesus não. Se você olhar para o homem, tu vai se decepcionar, mas Jesus não, ele não decepciona ninguém. A mensagem presente aqui é o seguinte: não olhe para A, nem B, nem C, olhe para Jesus. Você está seguindo e mire a Ele. Quem segue aos homens se frustram, quem segue a Jesus jamais. Quem segue a Jesus tem paz no coração. Quem segue a Jesus tem alegria na vida. Quem segue a Jesus tem certeza de vitória. Quem segue a Jesus, olho grande não pega, macumba não pega, encosto não encosta. Quem segue a Jesus, bruxaria não pega, voodoo não pega. Pode matar a galinha preta, acender a vela preta e vermelha, arriá-la ao alguidar, Deus vai te abençoar. Quem segue a Jesus tem um nome escrito no livro da vida. Quem segue a Jesus vai morar no céu de glória. Quem segue a Jesus vai ser arrebatado e tomara seja hoje. Aleluia. Dizer a multidão segue a Jesus, número 3. É o mesmo que dizer tudo o que fazemos é para Ele apenas. Este culto é para Ele. Esta festividade é para Ele. Quem dirigiu o culto, dirigiu para Ele. Quem toca, toca para Ele. Quem canta, canta para Ele. O coral cantando. Deus abençoe ainda mais a voz de vocês e a disposição, mas isso aqui é para Ele. Só um parênteses, eu me deleitei aqui, porque eu regi coral durante 5 anos na minha vida. Outras épocas, épocas em que era comum você ouvir coral, cantando a capela então, coisa rara. Hoje você anda por aí, quase não vê, então glória a Deus. E Deus abençoe mais ainda. Mas aqui, o ensaio é para Ele e o cântico é para Ele. O maestro regendo, isso aí é para a glória dEle. Os obreiros de plantão aí estão trabalhando, é para Ele. O terno que tu está aí de uniforme é para Ele também. Eu estou pregando aqui servindo a Ele. Ou seja, esse culto aqui, irmãos e irmãs, é para Ele. A multidão segue a Jesus, é para Ele. E outra coisa, já é um puxão de orelha. Porque tem muitos por aí que se acham no reino de Deus.
eu chamo de verdadeiro Mauricinho e Patricinha gospel. Porque eles se acham a atração do culto. Sério, atração do culto. Tem que ter máquina de fumaça para ele, tem que ter luz piscando para ele. Tem que ter uma entrada triunfal para ele, você já viu? O culto é 7h30, mas ele chega 8:50, porque tem que ter uma entrada triunfal para geral ver ele chegando. E chegou a atração da reunião. Ainda se autodenominam os artistas. Aqui, em nome de Jesus, vamos mandar mensagem para o Mauricinho e para a Patricinha. A multidão segue a Jesus. O que isso quer dizer? Toda honra e toda glória somente a Ele. A única estrela que brilha no nosso meio é a resplandecente estrela da manhã. A atração do culto é a presença dEle. Eita glória! Ele é a atração da reunião. Nos reunimos aqui por causa dEle. É para sentir a presença dEle, é para adorar a Ele, é para cultuar a Ele, é para falar com Ele, é para ouvir a voz dEle, é para receber da graça dEle. Tudo aqui é para Ele, Ele é o centro das atenções. Dizer a multidão segue a Jesus e o puxão de orelha continua para nós, significa dizer o quê? Que tudo aqui é dEle. A multidão, permita-me, às vezes por usarmos tanto pronome possessivo, muitas vezes, acabamos por acreditar nele. Meu rebanho, meu ministério, minha igreja, minhas ovelhas, meu departamento, meu conjunto, meu coral. Aí a gente acaba por usar tanto esse pronome acreditando. E o que acontece? Parece que é nosso mesmo. Mas veja, a multidão está seguindo é a Jesus. O que quer dizer? A igreja é dele, a ovelha é dele, o ministério é dele, o coral é dele, o grupo é dele, as crianças são dele, o louvor é dele, tudo aqui é dele. A multidão está seguindo é a ele. Ele que está na frente, ele é que é o centro das atenções. Todavia, irmãos, como disse, a multidão não vai seguindo a Jesus estática. Não, ela vai seguindo a Jesus entusiasmada e maravilhada. Elas estão de queixo caído. Por quê? Porque o capítulo 7 fala isso. Eles se maravilharam. Parece que eu vejo um olhando para o outro perguntando, de onde é esse pregador aí? Alguém vai falar assim, rapaz, eu ouvi dizer que ele é lá da Galileia. Na Galileia tem um montão de cidade. De qual cidade? Aí outro fala assim, ouvi dizer que é de Nazaré. Parece que eu vejo alguém dizendo, não sabia que Nazaré tinha pregador, não. Gente, eu estou arrepiado só de ouvir ele pregar. E eles estão maravilhados, até bajulando. Parece que eu vejo alguém, só estou conjecturando. E a gente pode conjecturar desde que não desqualifiquemos o texto, nem desmintamos o texto e nem agridamos o texto. Então, conjecturando, parece que eu vejo a multidão caminhando, alguém fala assim, Jesus, se espirrar, saúde. Outro. Jesus. Porque eles estão bajulando, gente. Mas sabe o que eu vejo aqui no texto? O tempo do verbo está mostrando a ação. Jesus está descendo, ele não para ninguém. Ele não para para o bajulador, ele não para para quem faz coraçãozinho, ele não para, ele está indo. Sabe o que eu aprendo? Bajulação não para Jesus. Jesus está descendo e o povo bajulando, não para Jesus. Jesus está se movendo. Bajulando, ele está indo. Mas me chama a atenção, igreja, outra coisa no texto. A multidão ouviu o Senhor pregar do início ao fim. E foi Jesus quem pregou, no mínimo 2 horas. Jesus quem está pregando, é o pregador dos pregadores. No mínimo, teve um dia que ele pregou 4 mensagens, foi o dia inteiro, de manhã até de tarde, 4 mensagens, pregou o dia inteiro. Então Jesus quem está pregando, no mínimo 2 horas. E a multidão ouviu do início ao fim Jesus pregar. Terminando de pregar, Jesus está saindo e o povo está seguindo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eles ouviram Jesus pregar, e ninguém da multidão recebeu nada. Olha para o texto e me diga quem do meio da multidão recebeu alguma coisa. Alguma graça, alguma bênção, algum favor, algum milagre. Irmãos e irmãs, pasmem, ouviram Jesus pregar do início ao fim e ninguém recebe nada. Então eu aprendo que é possível alguém vir para um culto como esse aqui, entrar vazio, sair vazio, entrar triste, sair triste, vir para o culto, cultuar as 2 horas ou 2 horas e meia e não receber nada. É possível, é possível. Estão aqui, ninguém recebeu nada, ouviu Jesus pregar e não recebeu nada. Isso me chama a atenção. Em contrapartida, igreja, o texto me mostra uma pessoa que do nada, de repente, o texto diz, e eis que, esse eis que quer dizer que de repente, surge no cenário alguém que não ouviu nada da pregação, na dica de nada, mas foi para casa com milagre na hora.
Então tem uma incógnita aqui, ou pelo menos uma pergunta que não quer calar. O que é que esse camarada fez que a multidão não fez? É a pergunta que cabe aqui. A multidão ouviu Jesus pregar e não recebeu nada. O camarada não ouviu Jesus pregar e recebeu um milagre. Afinal de contas, o que é que ele fez que a multidão não fez? É a chave bíblica nesse texto. Então vamos ao texto. Versículo de número 2 diz assim: e eis que veio um leproso e fez o quê? O que a multidão não fez. Está aí, irmãos. Veio um leproso e reclamou da vida. Veio um leproso e ficou igual a hiena do desenho. Ó vida, ó azar, ó dia. É isso que fez. Veio um leproso e praguejou, xingou palavrão, murmurou. Veio um leproso e fez o quê? O que a multidão não fez. Está aí, olha na tua Bíblia, versículo 2. E eis que veio um leproso e adorou. Qual é a chave bíblica aqui? A chave bíblica é adoração. Mais ainda, Jesus está descendo do monte, está em movimento, geral bajulando, ele não para ninguém. De repente, do nada vem um camarada e para Jesus. Veja que Jesus parou. Jesus parou quando o camarada entrou no cenário e adorou. Eu aprendo aqui que adoração para Jesus. Ele está caminhando aqui entre o candeeiro. Quer ver ele ficar paradinho na tua frente? É só você adorar. E ele fica parado para receber. Adoração para Jesus. Mas meus irmãos e irmãs, não é qualquer uma pessoa que está adorando, não. Sabe quem está adorando aqui? Um miserável, um desgraçado. Sério? Um zero à esquerda. Peraí, pastor, o senhor está forçando a barra? Não. O texto diz, eis que veio um leproso. E você acha que a lepra faz o quê? Lepra é uma doença incurável e mortal, obviamente. E também a lepra era o quê? A lepra era contagiosa. Todos nós sabemos que a lepra é contagiosa. Então, no contexto social a que ele estava inserido, isso é até a lei que regia o povo, dizia o seguinte: diagnosticado positivamente para lepra, aqui, você está com lepra, nunca mais vai dormir na tua casa. Nunca mais vai se deitar na sua cama, nunca mais. Mas foi eu que construí a casa, e daí que você construiu? Você não vai mais ficar em casa. Você não pode mais tomar água no teu copo, nunca mais. Café na tua xícara, nunca mais. Não, peraí, sentar na sala, vamos atualizar. Sala, sofá, TV, nunca mais. Abraço de pai, de mãe, beijinho no rosto, beijo da esposa, beijo de filho e filha, nunca mais. A lepra não só tirava a saúde da pessoa, a lepra tirava tudo da pessoa. A lepra tirava a casa da pessoa, a lepra tirava o calor humano. Ninguém nunca mais iria apertar a mão, tapinha nas costas, abraço, nunca mais. A lepra tirava o convívio familiar e o convívio social. A lepra tirava o sonho do futuro. Os projetos todos iriam descer pelo ralo. Por quê? Porque ele estava fadado a morrer à míngua. E ele não podia conviver em sociedade, nem em família. Porque a lepra é uma doença contagiosa. Se ele ficasse na sociedade, na família, ele ia contagiar todo mundo. Então, qual foi a solução que eles arrumaram? Criaram um arraial chamado de Arraial dos Leprosos, para onde iam todas as pessoas que contraíam lepra. E normalmente este arraial ficava no sopé do monte, ou num vale, para que as pessoas do alto do monte, ninguém podia entrar lá. Então como que eu vou praticar boas ações? Como que eu vou mandar recado? Como eu vou mandar roupa, capa, comida do alto do monte e jogar lá para baixo? Ele não podia mais conviver em sociedade, logo não podia mais se realizar profissionalmente. Estava fadado, sabe o quê? A mendicância, depender dos favores das pessoas. E o pior, devido ao regime político que estava instaurado na época, o governo romano, os romanos não se preocupavam com o culto de ninguém, eles queriam impostos. Você tem que pagar imposto, e pagava imposto de qualquer atividade, até pregador tinha que pagar imposto. O que você acha que foram cobrar lá, Pedro? Pregador pagava imposto, até mendigo tinha que pagar imposto. Então, para ser mendigo, tinha que ter autorização de Roma para mendigar. E sabe qual era a autorização de Roma? Uma capa. E atrás da capa estava escrita desgraça, miserável. Todos olhando de longe já sabiam, esse tem autorização para mendigar. Então veja, irmãos, a que situação esse homem se encontra agora.
perdeu tudo, saúde, perdeu casa, perdeu família, perdeu amigos, perdeu calor humano, perdeu projetos, perdeu sonhos, perdeu futuro, perdeu status quo, vira um mendigo, e é exatamente este homem que quando vê Jesus e entra em cena aqui, primeira coisa que ele faz, ele adora. Olha o puxão de orelha que eu estou recebendo aqui. Camarada está no fundo do fundo do fundo do poço, perdeu tudo, está na miséria, mas está adorando. Em nome de Jesus, se ele pôde adorar, você pode também, por favor. Não, se ele pôde adorar, você pode. Ou vai deixar ele puxar a tua orelha? Ah, não vou adorar por quê? Eu estou desempregado. Não vou adorar por quê? Meu carro botou motor. Não vou adorar por quê? Aqui, esse camarada está com a vida desgraçada e está adorando. Não tem ninguém aqui em pior situação que ele. Condenado à morte, preconceito do povo, e está adorando. Se ele pode adorar, você pode também. Então não deixa as circunstâncias ou as situações impedirem a tua adoração. Outra coisa que eu aprendo aqui no texto, meus irmãos, eu acho que a quarta lição não está marcado aqui, só estou com o livro, mas o que eu aprendo aqui, número 4, se alguém está anotando pode me ajudar. Número 4, sabe o que eu aprendo? Quem é adorador, adora em todo tempo. Quem é adorador, adora em quaisquer circunstâncias. Quem é adorador, adora na saúde, mas adora na doença também. Quem é adorador, adora com dinheiro no bolso, mas adora duro. Quem é adorador, adora empregado, mas desempregado. Quem é adorador, adora com a saúde, mas adora na doença também. Prove que tu és adorador, mas não é provar para Deus, não, é provar para o inferno, é provar para o capiroto, para o capeta, que tu és adorador. Eu sei que nesta casa tem este tipo de adorador aqui, que vai adorar na cara da prova. Segurando assim, na cara da prova, assim. Vou provar que eu sou adorador, prova. Glória, glória. Adorar na cara da prova. E daí que está na prova? Quem é adorador, adora em todo tempo. Se ele pode adorar, você pode também. Em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, e no mínimo, talvez alguém fale assim, mas eu não sou cantor. Eu não posso cantar nunca no soprano, nem no contralto, nem no tenor, nem no baixo, não tenho voz para isso. Eu nem sei cantar, mas adoração não é só cantar, você pode adorar cantando. Mas pelo menos há uma palavra de sonoridade internacional, e aonde você for no mundo, essa palavra quer dizer adoração. Tempos atrás voei 11 horas e meia para o Charles de Gaulle, lá em Paris. Depois 1h20 até Amsterdã, lá na Holanda. Depois fui 1h30 de trem até a cidade de Meppel, 1 hora de carro até Osnabrück, perto de Hannover, lá na Alemanha. Fiquei 30 dias no meio de um povo que fala, parece estar coçando a garganta. Aqui você passa pela rua, vê um conhecido, fala, e aí, oi, olá. Lá, passando pela rua, ai. Eu estou andando pela rua, vê um gringo de lá. Aliás, eu é que era gringo. Eu estava lá, andando na rua, ele veio de lá e passou por mim e falou assim, ai. Eu falei, ai para você também. Fiquei lá 28 dias, quase 30. Na verdade, eu fui em várias igrejas. E como é ruim você pregar e depender de intérprete. Porque às vezes até o intérprete engasga. Ele fala, repete, mas você tem que pregar só para o intérprete. Geral olhando para a minha cara. Eu queria fazer contato e não tinha como. E geral olhando assim. E eu suando. Aí, em dado momento da reunião, alguém ali no meio falou assim, aleluia. Eu falei, aleluia, aleluia. Formou, pronto. Aleluia é adoração. Aonde você for no mundo, você fala aleluia, aleluia, quer dizer aleluia. Aleluia é adoração internacional. Aqui, quer saber? Até os anjos falam aleluia. Tem pelo menos um aleluia na tua garganta aí? O coral já estimulou hoje, cantando aleluia de Randall aqui. Oh, meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus do céu, tudo a ver com a palavra. Pelo menos um aleluia você pode mandar lá para cima. E olha só o mistério, meus irmãos e irmãs. A natureza ensina a gente. Por que chove numa região? Chuva é um fenômeno natural, fenômeno da natureza. Chuva é um fenômeno. Chuva nada mais é, nada menos é do que um resultado de um processo. A terra primeiro manda água lá para cima, através do processo da evaporação. Ela se condensa e lá de cima
devolve para a terra. Por que chove muito na Amazônia? Porque ela está mandando muita água lá para cima. Por que não chove no deserto? Porque o deserto é egoísta, não manda nem um golinho lá para cima. Então o céu também não devolve. Aqui o céu depende da terra. Jesus já disse, o que dois ligar aqui na terra, será ligado lá em cima também. O que dois concordar aqui e pedir, será feito por meu Pai que está no céu. Meus irmãos, a chuva nada mais é do que o céu mandando para a terra, o que a terra primeiro mandou lá para cima. Olha o mistério aí, a natureza nos ensinando. Cabe bem o jargão que todo mundo conhece. Manda glória e a glória vem. Isto aqui tem um mistério que parece que está errado o sonho de José. Ou melhor, o sonho de Jacó, mas não está, mas parece que está. Jacó está indo para a casa do tio, tempos atrás. De repente lá no deserto, chegou a noite, ele pega uma pedra, bota por travesseiro e vai dormir. E de repente ele tem um sonho, e neste sonho ele viu uma escada postas dos céus na terra. E anjos de Deus que subiam e desciam por ela. Ao acordar ele disse, quão terrível esse lugar não é outro lugar senão Betiel. Isso aqui é a casa de Deus, e eu nem sabia. Mas olha o mistério do sonho, parece que está errado. Ele viu a escada dos céus na terra, e anjos de Deus que subiam e desciam, não está errado? Pela lógica era o quê? A escada está no céu, na terra. Anjos têm que descerem e subirem. Mas no sonho, pode ler lá em Gênesis, está escrito que anjos subiam e desciam. Por quê? Porque para descer trazendo alguma coisa, primeiro tem que subir levando alguma coisa. Pelo menos um aleluia ele pode levar. Mas parece que eu vejo, tem anjos que estão agarrados assim na escada. Aí dá uma olhadinha para uns e outros por aí afora. Aí fala assim. O anjo. Nem um glória, nem um aleluia. Contrapartida tem outros que já entenderam o mistério e falam assim, então o anjo vai ter que trabalhar, vou mandar meia dúzia logo. Glória, 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 glória. Onde ela fala, vou ficar para trás, não, vou mandar uma dúzia. Glória, 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 glória. E eu já estou vendo assim, movimento na escada. Vamos fazer movimento na escada, irmãos? Aleluia, 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 aleluia. Independente das circunstâncias, prove que tu és adorador. Adorador adora em todo tempo. Não adoramos por imposição. Adoramos a adoração é culto. Aleluia. Meu Deus. E não é por causa de dinheiro, de emprego, de carro, não é nada disso não, é por causa da tua salvação. Nós todos aqui estamos indo para o inferno, agora estamos caminhando para as mansões celestiais. Isso tem preço? Teu nome escrito no livro da vida, quanto tempo tem? O meu foi escrito em 1975, lá no cartório do céu. E naquele dia, quando os livros se abrirem, abrir o livro da vida e chegar na letra E, Eduardo Ferreira do Nascimento, está anotado lá em cima. Meus irmãos, só isso é motivo de você andar com a perna dando glória e a outra dando aleluia. Você está salvo em Cristo Jesus? Se você der uma olhadinha para quem está do teu lado, você vai ver escrito na testa, salvo em Cristo Jesus, aí ó. Preço foi pago, preço foi pago, preço foi pago. Camarada vem e adora, e eu vou correr por causa da hora. Ele vem e adora, meus irmãos. E quando ele veja só, o versículo 2 diz, e eis que, esse eis que quer dizer que foi do nada, de repente, veja só. Quando o leproso ia para o arraial dos leprosos, ele podia sair de lá, tinha que voltar até o cair da tarde. Não podia passar a noite fora, tinha que dormir lá. Ele podia até sair, mas só podia sair se saísse gritando a sua desgraça. Leproso! Ainda tinha que vir badalando um sino, para que vai que alguém diga, eu não ouvi que ele estava rouco. Não, eu badalei o sino, então não tem desculpa. Ele tem que badalar o sino e gritar leproso, para que geral se afaste. Não pode ficar 3 metros de raio, porque é uma doença contagiosa. Se ele não fizesse isso, gritasse sua desgraça, seria morto a pedradas. Por quê? Estaria colocando em risco toda a sociedade. O texto diz que eis que, sabe o que isso quer dizer? Ele não anunciou coisa nenhuma. De repente ele entra em cena. E parece que eu vejo multidão já abrindo. Alguns da multidão dizendo, não, Yeshua é rabino. E como rabino é rabi, ele sabe, tem que matar pedradas. Então já vou pegar a pedra, só vou aguardar a hora do rabino falar.
Parece que eu vejo outro na multidão olhando, o camarada prostrado diante de Jesus, e o outro olha assim e despreza, fala assim com o outro ali, e ali? Quem está adorando ali, ó? Aqui, dá uma olhadinha aqui. Quem está adorando? É um leproso, sem noção pura. Deixa eu falar com ele. Ô, leproso, você é leproso, rapaz, cai na real. Ô, leproso, você está adorando para quê? Não vai adiantar de nada. Você dá glória, glória, aleluia. Não vai adiantar de nada, rapaz. Olha, isso é doença incurável. Aqui, em 1400 anos da história de Israel, só uma pessoa foi curada de lepra. Sabe quem foi? Miriam, irmã de Moisés, e ainda ela profetiza. Aí parece que eu vejo alguém puxando a túnica, falando assim, soprando no ouvido. Não, rapaz, tem Naamã. Eu falo assim, você está desviado? Naamã não era de Israel. Naamã era sírio, era estrangeiro. Só uma pessoa em Israel, em 1400 anos, curada de lepra. Miriam. E você é quem? Você acha que esse glória, glória vai adiantar alguma coisa? Não vai mudar a tua história, não vai mudar a tua vida. Parece que eu vejo ou ouço essas vozes ecoando por aí afora, passando pelos arraiais, dizendo a mesma coisa. Você está aí dando glória a Deus, aleluia, não vai adiantar de nada, não vai mudar a tua história, não vai virar a tua página. Mas eu estou vendo o leproso diante de Jesus adorando. Ele não fez, mas parece que eu vejo ele fazendo assim, ó, e dizendo para a multidão, ué, estou nem aí para você, não vim te adorar, eu vim adorar o Salvador. Gosta você ou não, eu vou adorar a Ele. Aleluia! Glória a Deus! E adorando ao Salvador, ele fala três coisas. Fala três coisas. Primeira coisa que ele fala, adorando o Salvador, está aqui diante dele, parece que eu estou vendo. Ele se prostra e fala assim, Senhor. Está escrito aí, versículo 2. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor. Sabe o que é isso? Isso é uma revelação. Meus irmãos, Senhor é a tradução de um nome que os judeus usavam em substituição a outro nome, um nome impronunciável. O Yud Revaviré, o tetragrama, Yavé. Não pronunciavam. Então, colocaram um nome que é Adonai, substituindo Yavé quando eles forem pronunciar. E qual é a tradução de Adonai? Senhor. Olha o que o camarada fala. Senhor, a primeira coisa, sabe o que ele está dizendo? Eu sei quem tu és. Eu sei em cuja presença estou. Eu não estou adorando à toa. Como você aqui hoje, meu irmão, como eu aqui hoje, meu irmão, minha irmã, não estamos adorando à toa, não estamos perdendo tempo, estamos diante do Salvador e adorando aquele que é Deus. João disse, estamos no verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e ainda a vida eterna. Eu lembro de um outro mendigo. Era mendigo, mas não era leproso. Era cego. Está na beira do caminho. De repente, ele ouve, era cego, mas não era surdo. Ele ouve um burbúrio e de repente ele pergunta. Está na beira do caminho, na entrada da cidade. E ele pergunta a quem está perto. O que se passa? E aí falaram para ele assim, Jesus o Nazareno está passando. Aí o cego... Filho de Davi! Quem disse que era o filho de Davi? Acabaram de falar para ele, Jesus o Nazareno. Ele fala, filho de Davi. O cego estava vendo que ninguém estava vendo. O filho de Davi, ele começa a falar, filho de Davi, filho de Davi. Aí Jesus para e fala assim, trazei-mo. Agora olha só como é que muda. Os que desprezavam, porque estavam desprezando, cale-se, não incomodes o mestre. Os mesmos que desprezavam, fala assim, tenha bom ânimo, ele te chama, vão lá, te levo lá. Quem te despreza vai pegar carona na tua fé. Vai depender de você para estar diante dele, pode crer. Vamos lá, eu te levo lá. Meus irmãos, vejam só. Parece que eu vejo Jesus caminhando e não para ninguém, perto de Jericó. E o cego na beira do caminho, mendigando. Começa a falar, filho de Davi, as vozes, cale-se. Filho de Davi, as vozes, cale-se. E ele mais alto, filho de Davi. Jesus, parece que eu vejo, Jesus. Já me descobriram. Eu estava disfarçado de Jesus de Nazaré. Não precisava atender ninguém, mas me descobriram. Por quê? Vejam só. Se Davi, enquanto rei, quando Ziba falou com ele do filho de Jonatas, que estava esquecido num local chamado Lodebar, que quer dizer sem pasto, é deserto. Quando Davi soube disso, falou assim, não, filho do meu amigo? Não, de forma alguma, traz ele agora. E quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi fala assim, estou te restituindo tudo que era do teu pai.
Estou dando todo o dinheiro que a terra ficou parada e deixou de produzir, estou te dando. Vou botar empregado para trabalhar para você a terra e o lucro vai vir na tua mão. E você vai se assentar-se à mesa todos os dias comigo para comer do que eu como. Se Davi fez isso com alguém que estava quase mendigando, o filho de Davi ia fazer também. Aí ele fala, filho de Davi! Aí Jesus para atender. Veja só, o mendigo leproso está dizendo, Senhor, ele está dizendo, eu sei quem tu és Deus. Aqui, adore a Ele sabendo que Ele é Deus. Adore a Ele, não por rotina, não mecanicamente, mas Ele é Deus, Ele é vivo e está aqui andando no nosso meio. Segunda coisa que o leproso faz, ele primeiro diz Senhor. Segunda coisa que ele fala, ele diz assim, se quiseres. Está escrito aí versículo 2, se quiseres. O que isso quer dizer? Se Jesus é Senhor, só sobrou um lugar para Ele, uma posição para Ele já se coloca nela, que é a de servo. E o servo não faz o que quer, o servo faz o que o Senhor quer. Ele está dizendo, se quiseres, quer dizer que eu me submeto à tua vontade. Não estou te pressionando, te colocando na parede, dizendo que tu tem que fazer. Aqui, se quiseres, porque tu faz o que quer, quando quer, na hora que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, para quem tu quer. Mas se quiseres, aí olha só, terceira coisa, torna-me limpo. O que quer dizer tornar? Tornar quer dizer, faz eu ser como era. Torna-me. Eu não era leproso, fiquei leproso. Faz eu ser como era. Faz eu ter saúde novamente. Tira a lepra de mim. Torna-me limpo. Ele é específico, ele não corta voltas. Ele vai e fala, torna-me limpo. Eu quero de volta a minha saúde. Torna-me limpo. Ele está dizendo para Jesus. E porque ele fala três coisas, Jesus faz três coisas, e aí eu vou encerrar a mensagem. Primeira coisa que Jesus faz, está escrito no versículo 3, e Jesus estendendo a mão. Dá para ver ele estendendo a mão? Primeira coisa que Jesus faz. O que quer dizer estender a mão? Muita coisa. Isaías já dizia, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Mãos estendidas quer dizer, vai ter salvação. Eu quero liberar isso como palavra profética em nome de Jesus. Vai ter salvação, varão, vai ter salvação, varoa, vai ter salvação. Deus vai salvar lá, Deus vai salvar lá. Quem precisa ser salvo? As mãos dele estão estendidas para salvar. Mãos estendidas quer dizer, vai ter salvação. Mãos estendidas quer dizer, sabe o quê? Ouvi a tua adoração e sou todo ouvidos para você. Mão estendida quer dizer, já vou entrar com a providência. Para alguém aqui a mão está estendida. Isso quer dizer, tem providência chegando em nome de Jesus Cristo. Tem providência chegando. Me ajuda a pregar? O que de hoje ligar na terra será ligado no céu. Me ajuda a pregar? Dá uma olhadinha para o lado e profetiza aí. Tem providência chegando. Profetiza para ele aí, profetiza para ela. Tu é mulher de Deus, tu é homem de Deus. Fala com fé. Tem providência chegando. Por quê? Porque as mãos estão estendidas. Eu estou vendo aqui hoje, pastor Paulo, amada igreja, pastor Júnior, pastor Zé Carlos, todos os irmãos, a mão está estendida. Mãos estendidas. A história não vai terminar assim. Mão estendida quer dizer o quê? A página vai virar. A página vai virar. Eita glória! Meu Deus! Eu sinto fluir aqui a palavra. Deus está nesta palavra. Está falando com alguém aqui, a página vai virar, varão. Não é ponto final coisa nenhuma. Ouvi a tua adoração, recebi o teu culto. Apesar dos pesares, você adorando e cultuando, já estou entrando com a providência. Mãos estendidas quer dizer, já tem movimento no céu já. Aleluia! Não é ponto final não. A página vai virar. Porque o leproso falou três coisas, Jesus faz três coisas. A primeira é, estende as mãos. A segunda, Jesus toca. Irmãos, eu estou vendo Jesus tocando no leproso, eu estou vendo. Tá, e o que isso tem a ver? Muita coisa. Ninguém em sã consciência toca no leproso. Lepra é doença contagiosa, ninguém toca. E olha Jesus tocando. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está mandando um recado para o leproso e outro para a multidão. Primeiro para o leproso, ele está dizendo assim, eu te conheço por dentro. Eu sei que você está para baixo. Quantos não te tocam?
não te beijam, não aperta a tua mão. A pior doença é a psicossomática, é a da alma. Quantas pessoas enclausuradas, meus irmãos. O sorriso é amarelo, é anêmico, não tem nem vontade de sorrir. Quantas pessoas com doenças da alma estão na casa de Deus. Acredite, tem muitas por aí. Sou pastor desde 1988, já atendi inúmeras pessoas e perdi um número de pessoas vivendo este momento traumático e dramático de doença de alma. E muitos nem conseguem e estão se suicidando por aí afora, dando cabo da própria vida. Jesus tocando nele está dizendo aqui, antes de te curar por fora, eu vou primeiro te curar por dentro. Ele está dizendo, sabe o que eu estou dizendo para você, te tocando? Não tenho nojo de você, não tenho escrúpulo de você, te recebo do jeito que você está. Quando toca no leproso, ele manda um recado para a multidão. Parece que eu vejo aqueles que pegaram pedra para atacar, esperando só Yeshua falar, joga. Quando Jesus toca, parece que eu vejo eles com a pedra. Ih, para que tocou nesse miserável? Estava tão bom. Agora só tem um lugar que ele vai poder pregar. No arraial dos leprosos. Acabou, mal começou, acabou. Não era para tocar, não se toca nessa gente. Para que vai tocar? Acabou o ministério dele. Jesus toca de propósito. Primeiro, para dizer para o povo, sabe o quê? Vocês estão achando que a lepra dele vai sair dele e vai entrar em mim, não é? Toquei de propósito para provar para vocês que ao invés da lepra dele sair dele e entrar em mim, minha virtude é que vai sair de mim, vai entrar nele e vai quebrar tudo. Tem virtude aqui, varão, tem virtude aqui. Tem virtude aqui, varão, tem virtude nesta casa. E é a virtude que quebra o jugo. O jugo será quebrado por causa da virtude. Manda segundo recado para a multidão. Está dizendo assim, vocês pegarem pedra para tacar nele, né? Acabei de tocar nele. Sabe o que quer dizer? Se tacar pedra nele, tem que tacar em mim também. Isso quer dizer o quê? Estou comprando barulho. Estou entrando na briga. Quem mexer contigo vai dar de cara comigo também. Você não está sozinho não, irmão. Você não está sozinho não. Jesus está contigo nessa luta aí. Essa peleja aí, ele está com você. Jesus toca. E aí Jesus faz a terceira coisa. Proporcional, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Senhor, se quiseres, torna-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse, quero. Meus irmãos, simples assim. Meus irmãos, ele acabou de pregar, no mínimo 2 horas. E aos que são pregadores, como eu, você sabe que pregar cansa. Cansa. Você fica esgotado. Você se envolve espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Às vezes você chega em casa, depois de uma mensagem, parece que você virou uma laje de concreto. Só toma um banho e apaga, literalmente. Você se doa, o seu suor, a sua saliva, a sua voz, as suas cordas vocais, o seu corpo, gesticulando, e a unção que vai sendo liberada, e a ligação para ter o imediato, a palavra liberada para alguém na hora. Tudo isso envolve. Jesus poderia ter dito, aqui, eu estou cansado, acabei de pregar, fala com o meu secretário. Fala com Judas aí. Aqui, semana que vem, rapaz, eu te atendo. Volto semana que vem. Vou pensar no teu caso. Jesus não poderia ter dito isso, irmãos. Mas olha o poder da adoração. Porque ele adorou, Jesus parou e falou, o que você quer? Quero também. Eu quero. Ele disse, se quiseres. Aí Jesus disse, quero. Em nome de Jesus, tem um quero nesta noite de quinta-feira. Tem um quero. Ele está dizendo para a gente, quero. Quero. Parece que eu estou ouvindo aqui, ó, ele dizendo, quero. Talvez para você, se quiseres, seja, me renova, abre as portas, cura a enfermidade, salva a minha família, muda a minha história, me restaura, me levanta, me enche do teu Espírito, me batiza com teu Espírito Santo. E ele está dizendo, quero. Aí Jesus fala, ser limpo, popularizando, receba, é para a hora. Eu sei que a igreja está em comemoração pelos 26 anos e haverá outros encontros festejando esta data. Obviamente, outros cânticos, outros ministradores, outras palavras, mas aqui, o que é de hoje é para hoje. E ele está dizendo, quero hoje. E eu vim aqui com a capa da mensagem sobre os meus ombros para entregar. E a palavra é o seguinte, quero.
Eu não sei se alguém está pedindo alguma coisa aí, ele já me manda como resposta para te dizer, quero. Aqui Deus está dizendo, quero. Tem um quero de Deus a teu respeito, em nome de Jesus. E ele diz, receba. Aí o texto diz o quê? Finalizando o versículo. Imediatamente, 4 tópicos no imediatamente, estou fechando o livro e vou devolver o microfone. Imediatamente ficou purificado da lepra. Imediatamente. Meus irmãos, para analisar, imediatamente, em 1400 anos, ninguém curado de lepra, só Miriam. E sabe quanto tempo levou? 8 dias. Esse aqui foi imediatamente. Imediatamente. Parece que eu vejo o leproso, quando Jesus fala, quero ser limpo. Olha ele. Sabe o que isso quer dizer? Já pegou, né? Até você vai se surpreender com o que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Número 1. Número 2. Lembra dos que estavam chamando para conversa, falando assim, não vai adiantar de nada, glória a Deus, aleluia, não dá em nada. Lembra do desprezo? Quantos desprezam teu culto, tua fé? Quanto despreza teu fervor? Quantos que dizem vai dar em nada? Aqui, os que desprezaram foram os primeiros a verem um milagre acontecendo. Vão ter que ver de perto a tua vitória em nome de Jesus. Vão ter que ver de perto a tua vitória. Mais ainda, a notícia da tua vitória vai longe e vai deixar a gente de queixo caído e vai calar a boca daquele linguarudo e fofoqueiro que só sabe falar mal. Vão ter que ver a tua bênção em nome de Jesus. 3. Ele poderia até sair do arraial dos leprosos. Falei isso aqui no início do sermão. Poderia até andar pela cidade, gritando a sua desgraça. Mas tinha que voltar para lá no cair da tarde. Parece que eu vejo os que já estão mais para lá do que para cá, não pode nem andar, falando assim, não, deixa ele ir, ele vai, mas volta. Naquele dia, a tarde chegou, a noite chegou, no arraial a conversa, será que morreu? Por quê? Porque só vai para o arraial dos leprosos quem é leproso. Está vendo algum leproso aqui? O que isso quer dizer, meus irmãos e irmãs? Arraial dos leprosos nunca mais. Para alguém aqui, eu só não sei quem é. Essa prova encerra hoje. Você não vai mais passar por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Chega. Já foi aprovado. Aos da minha época, do ginásio, a gente estudava 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, aí ia para o 2º grau. Você passou da 5ª para a 6ª, nunca mais volta para a 5ª. Passou da 6ª para a 7ª, nunca mais volta para a sala, 601, nunca mais, agora 701. 8ª série, nunca mais volta. 2º grau, parece que era um outro povo. Não tem como ir lá e para ginásio, né? Eu sou do 2º grau, 1ª série, 2º grau, 2ª série, você não volta mais. Deus está falando exatamente isso para alguém aqui. Essa fase está mudando, não volta mais não, acredita em nome de Jesus. Pode dar tchau para esse arraial aí em nome de Jesus. E mais ainda, vão sentir a tua falta lá, vão perguntar por você, lá no consultório, cadê ele, cadê ela? Aleluia! Adorou o Salvador. Outro sim. Eu disse aqui no início do sermão que quando a lepra entrou, ele não só perdeu a saúde. Quando a lepra entrou, o que ele perdeu? A saúde. Mas perdeu a família, perdeu a casa, perdeu o calor humano, perdeu o beijo da esposa, dos filhos, perdeu os sonhos, o futuro, o projeto, tudo desceu pelo ralo. Quando a lepra entrou, a lepra saiu, o que você acha que está voltando? Teve 1 glória a Deus e 2 aleluia. Eu vou repetir. Meus irmãos, quando a lepra entrou, ele nunca mais pode voltar para casa. Agora a lepra saiu, primeira coisa que ele faz, parece que eu vejo. Vou para onde? Arraial dos leprosos é ruim, para lá só vai quem é leproso. Vou para onde? Estou tomando o caminho da minha casa. Eu vou para um lugar que eu não vou há muito tempo. Eu vou deitar na minha cama, vou tomar café na minha caneca, eu vou beijar minha esposa, vou abraçar meus filhos. E mais ainda, parece que eu vejo ele indo e dizendo assim, não, eu vou retomar meus planos, meus sonhos, vou me formar na faculdade, eu vou fazer aquela empresa, eu vou realizar aquilo lá. Deus está falando para alguém aqui, ninguém vai tirar os teus sonhos e os projetos de Deus e a proposta de Deus. Aqui, a luta não vai invalidar o que Deus prometeu.
Lavastume neflas. Restituição que a crise tirou vai voltar em nome de Jesus. Parece que eu vejo, vamos conjecturar. Parece que eu vejo ele indo. Digamos que ele morasse numa vila. Lá na vila, vamos botar um nome nele. Digamos que o nome dele fosse Espiridião. Para os íntimos, Joãozinho. Parece que eu vejo a notícia na vila. Sabe quem está com lepra? Joãozinho. Meu Deus, sério? Sério. Jesus, Joãozinho. Aí o pessoal que via a esposa de Joãozinho, meia dúzia de filho. Era judeu, né? Tinha que ter muito. Meia dúzia de filho. E tem um propósito, tem uma razão para isso. Outra oportunidade a gente até fala. Aqui, meia dúzia de filho. Parece que eu vejo. A mulherada. Conversando. Miga, você não sabe, miga. E vem ela aí. Oi, tudo bem? Marido leproso. Meu Deus. Parece que eu vejo quando a notícia chegou. O amigo dele, gente, eu vi Joãozinho casar. Eu estava lá. Eu vi quando o primeiro filho foi circuncidado, eu vi. Rapaz, eu segurei cafifa para ele, levantar a raia, segurei para ele. Jogamos bola de gude, mata-mata, palmear, tinha um ganso danado, Joãozinho, eu lembro disso. Rodar peão, ele não sabia pegar não, assim não. Brincar de cela, todinho, Joãozinho, ficava sempre na cela, Joãozinho. Meu Deus, acabou para ele, ponto final. Nunca mais vai pisar aqui, nunca mais. Só que naquela manhã, depois da pregação, está Joãozinho prostrado adorando, com toda a dor, a lepra, a vergonha e tudo. E houve um quero de Deus. Parece que eu vejo aquela manhã, um alvoroço na vila. Geral assim, ó. Na janela. Mamãe, vem, quem vem? Papai, teu filho não volta, acabou. Mãe! Parou a vila, parou. E ele entrando. Sabe o que isso quer dizer? Até a tua família vai ter que ver a tua bênção em nome de Jesus. Até a tua família vai ter que ver a tua vitória em nome de Jesus. Está muito gostoso de pregar aqui, e a minha vontade de começar a pregar agora, mas a hora já vai embora. Vou devolver o microfone com o último tópico. O texto diz que foi imediatamente, gente. Imediatamente, além de tudo que falamos, imediatamente. O que isso quer dizer? E vou devolver o microfone. Aos da área de saúde que estão aqui podem falar melhor. Tuberculose hoje tem cura. Quanto tempo leva o tratamento da cura da tuberculose? Você começa a tomar o coquetel hoje para ser curado daqui a 6 meses. Se seguir o coquetel todos os dias. Então tuberculose tem um tempo de cura, 6 meses. Lepra tem cura, varia de 2 a 3 anos. Começou o tratamento, daqui a 2 anos, 3, está curado. Meus irmãos, o texto diz que foi imediatamente. Tá, pastor Eduardo Ferreira, e o que isso tem a ver com a gente? Sabe o que tem a ver? Ia demorar, não vai mais. Não, vou repetir em nome de Jesus. O que ia demorar a acontecer não vai mais. Tá arrepiando debaixo do paletó. Pela tua adoração aqui, Deus está antecipando o processo. Meu Deus! Para alguém aqui ainda vai ser neste ano ainda, 2019. Porque ia demorar, não vai mais. Vai ser mais rápido do que você pensa. Vou contar até 3. No 3 eu gostaria que você misturasse glória a Deus com aleluia e com palmas. No 3. 1. Quem está desprezando o teu culto e a tua fé vai ter que ver de perto a tua vitória em nome de Jesus. 1,5. A mão está estendida, varão. A mão está estendida, varoa. Tem providência chegando em nome de Jesus. 2. Tem um quero de Deus nessa noite aqui. 2,25. Até você vai se surpreender com o que Deus vai fazer.
2,5. Arraial dos Leprosos, nunca mais. Página tá virando. 2,75. Lá até a tua família vai ver a ação de Deus e vão reconhecer Deus na tua vida. 2,90. Vai ser mais rápido do que você pensa. Quem acredita e recebe. 3. Aplauda e glorifica. E eu devolvo o microfone.